E aí, pessoal, tudo bem? Olha, é o que eu tô falando sempre aqui, pessoal. Eu falo, gente, como é gostoso fazer podcast. Por quê? Porque no podcast você recebe pessoas, de repente você não vê pessoalmente há muito tempo. Hoje, por exemplo, eu tô com uma poderosa aqui, gente. Tenho certeza que você gosta dela. Ela começou como jornalista, claro, né? Ela é jornalista e tal. Mas depois ela foi crescendo de uma tal maneira por um problema que ela passou no trabalho. E aí ela tem até livro publicado. Quem é? Quer saber agora? Aqui agora? Com vocês, Isabela Camargo. Ei, que Ei! maravilha! Isabela, que legal te receber. Gente, tem livro e tudo? Claro, você acabou de falar dele, inclusive o seu tá aqui, ó. Olha, Dá um gente. tempo, como encontrar limite em um mundo Ai. sem limites, para quem quer fazer as Deixa eu ver, deixa eu colocar pazes aqui, deixa eu com o colocar aqui, ó, tempo. pessoal. Gente, a história da Isabela comigo, né? Obrigada. Ah, ainda bem que tem dedicatória, oba. Claro. Vou ler. Você sabe que eu e a Isabela nos conhecemos no SBT em 1998, Exato, não foi? exato. No programa Fantasia. Né? Era a época que eu, Celso Portiolli, Márcia Goldschmidt, Otávio Mesquita e Lu Bassotti apresentávamos. Sim. Porque teve várias fantasias, Várias fases. várias fases. E a Isabela, né, novinha, uma gracinha, fazia parte Do elenco. né? Aí depois de um tempo, antes dela ir pra Globo e tal, uma vez eu estava em Campos do Jordão, que eu tenho casa em Campos do Jordão, vivo em Campos do Jordão. Ela veio me entrevistar. Você lembra? Eu falei, claro, ela estava numa Rádio Jovem FM. Pan. Eu estava na Jovem Pan. É. Estava lá em Campos do Jordão. Aí eu falei assim, essa menina é danada. Essa menina ela tem pegada e tal. E aí, depois, quando eu a vi na Globo, sinceramente, eu fiquei tão feliz quando eu te vi, apesar de a gente não se ver muito, Sim. né? Essa vida louca. Aí, quando eu te vi, você, né, a moça do tempo, depois você apresentando, eu falei, olha que danada, eu fiquei super orgulhosa, porque não é fácil, não é? Chegar onde você chegou. Quer dizer, não só você, é difícil Sim. você chegar. Conta pra gente, Isabela. Eu sei que você é do interior do Paraná, Interior, interior. pé vermelho. Ô, Cris, Ah, eu tô tão feliz em estar aqui. imagina. Mas tão feliz. Ah, obrigada. Quando você fala, nós nos conhecemos no Fantasia, 1998, né, em uma das fases do programa. Foi no Fantasia que eu ouvi um comentário, na época, do Arnaldo Sacomani, que me fez ir para o jornalismo. Foi assim, gente. Pensa numa menina de 17 anos, né, que estava ali brincando, porque o Fantasia era uma brincadeira. São né? meninas lindas, né? 50 jovens que tinham que saber cantar, dançar e tudo mais. É. Aí o Arnaldo Sacomani chegou assim e disse: precisamos gravar um CD com as músicas, né, que nós dançamos aqui. Quem sabe cantar? Cris, você acha que eu sabia cantar? Eu não sabia cantar. E eu falei, eu sei, né? 17 anos, o que você tem a perder? Nada. E aí, Claro. colocou o microfone lá. Na época, eu cantei Bem Que Se Quis, de Marisa Monte, que era a Olha. música que bombava nas rádios Mas você naquela tem uma época. voz legal, pô. Escuta essa. Fui lá, cheguei, cantei Bem Que Se Quis. Quando eu acabei, o Arnaldo chegou pra mim e disse: Isabela, o que você vai fazer quando crescer? Falei, eu devo crescer, voltar pro ótimo. Paraná, né? Porque minha família tem negócios lá e tal. Isso aqui é uma brincadeira, eu já sabia que aquilo era uma brincadeira. Ele falou, sua voz transmite credibilidade. Por que você não vai procurar um rádio, um jornalismo? Você tem um Dependendo do que timbre. você fizer, você vai ter sucesso. Eu ouvi aquilo, interessante. No dia seguinte, eu estava no Senac da Lapa, aqui em São Paulo, na Rua Cipião, fazendo a minha inscrição para o curso de radiolocução. Que legal. Então, eu comecei no Fantasia a minha carreira na comunicação, Claro. porque ali também era uma Claro, forma nossa. de comunicação, mas ainda como bailarina. Depois, comecei no rádio, do rádio aí eu fui para o jornalismo, fiz faculdade de jornalismo, depois eu fiz pós-graduação em comunicação. Passei, então, do SBT... Não, você não é SBT, acabou Fantasia em 98 Fantasia. e tal. Aí, depois, você Eu foi fiquei fazer até esse 2000 curso. no Fantasia. Você ficou até 2000, Fiquei até 2000 no Fantasia. Aí eu comecei a trabalhar na Jovem Pan no rádio, paralelo eu fazia faculdade de jornalismo. Tá. Acabou a faculdade de jornalismo, eu comecei a trabalhar como apresentadora do Band News TV. Que é bárbaro, né? Que é bem Canal legal. 24 Horas de Notícia, cheguei lá como apresentadora. Escuta essa, isso é muito interessante. Quando eu chego lá como apresentadora, eu queria muito a reportagem. Porque eu entendia que para estar na frente, né, ou seja, para falar das notícias, eu tinha que ter vivido um Você não pouco queria das só notícias. ler as notícias, né? Exatamente. Você queria Eu vivenciar. infernizei tanto o meu chefe do Band News, tanto, que eu queria ir para reportagem, só que ele me dizia assim, Isabela, isso aliás eu acho que eu nunca contei para ninguém. Ele falou assim, Isabela, você tá pronta, você não precisa ir para reportagem. O que aconteceu? Na época, isso pode ser que você se lembre, o SBT estava renovando o elenco do programa Olha Você.
um programa da Nossa, tarde. claro. E- Que não ficou muito no ar, Pois é, não é pois é. isso? Escuta Olha só, você, olha, um é dos verdade. repórteres de lá, sabendo que eu queria muito trabalhar na reportagem, escuta essa, gente, me fala assim, Isa, o Silvio está contratando mais 10 repórteres novos, é um programa da tarde, então como você ainda não tem experiência na reportagem, o diretor, que era o Ocimar, vem fazer um Ocimar. teste. Vem fazer um teste. Fui fazer um teste para ser repórter do Olha Você. O que aconteceu? Fui aprovada. Quando eu estou... Aí eu peço demissão do Band News. Meu chefe fala, eu não acredito que você vai sair da apresentação para ser repórter. É, mas uma emissora grande, né? Você for, pô, vou pro SBT. E eu velho. falava assim, Humberto Candil, né? Era o meu chefe do Band News. Eu preciso dessa experiência. Então, Claro. se aqui eu não tenho, eu preciso ir para onde tem essa oportunidade. Claro. Quando eu chego no SBT, o Ocimar fala assim para mim, então, Isabela, você vai começar, mas não é na reportagem. Vai ser na apresentação. Eu acho que o Ocimar tá na Record, se não me engano. Não sei onde ele Ele tá acabou de sair da agora. Gazeta, eu vi não, aí, que ele ele foi tinha da voltado Record? para algum lugar. Ah, tá. Aí, Cris, eu sei que aí ele me diz assim, então você vai começar, mas não vai ser na reportagem, vai ser na apresentação. Oi? Como assim? Aí você falou, oba. Não, não foi... Eu adoraria se fosse você da rua de ir pro estúdio, pô. Mas, Aqui, Cris, desculpa, eu tinha mas. acabado de sair do estúdio. Veja só, Sim, mas. eu tinha acabado de sair do estúdio para fazer reportagem. Chego lá para fazer reportagem. Fomos pro estúdio. Aí, na época, foi... era o Guilherme Arruda, se eu não me engano. Aí tinha uma outra modelo maravilhosa também, muito querida. E a Eu Roberta sei quem é, Peporini. que lembra até um pouco a Gisele Bündchen. Ai, Exato, esqueci o nome dela. maravilhosa. Ai, e a, gente, tô e a falando- Roberta Peporini. Fizemos uma semana. E foi incrível. Incrível. Era tarde, Eu né? me lembro que nós tínhamos saído assim de uma coisa de Ibope de 2 para 4 pontos, alguma coisa perto de 5, ou seja, teve reação, a coisa mudou. Uhum. Uma semana depois, o Ocimar chega e fala assim, então, gente, o Silvio vai tirar o programa do ar. Aí foi aquele barata voa, porque eu era a única pessoa que tinha saído de um trabalho Nossa, para estar ali. Super, mas... Agora pega essa que você vai gostar. É. Essa história poucas É. pessoas sabem. E aí eu tô no SBT com um contrato para ser repórter. Só que o jornalismo não queria me dar a vaga de repórter, porque eu não tinha experiência, lembra? Eu tinha saído da bancada para ir para o SBT para fazer reportagem, me colocaram na apresentação, o programa acabou. E aí eu me vi assim, eu falei assim, gente, mas eu não posso ficar aqui esperando, né, agora alguma coisa E aquela acontecer. insegurança, né? Porque você, o Belmont tava na Band News, já tava ali tranquilo. Aí você saiu pra ter oportunidade de Tinha ter TV aberta, enfim. Reportagem, O SBT. 3 anos eu já estava no Band News apresentando, Aí- já tinha feito coberturas. Porque o Belmont você tava segura lá, né? Assim. Bom, moral da história. Como neste período eu ainda frequentava muito o Grupo Bandeirantes, porque eu fazia voz para a Rádio Sul-América Trânsito. Uhum, eu lembro. Numa dessas idas e vindas, o diretor de jornalismo falou assim, Isabela, o que você foi fazer no SBT? Falou, fui trabalhar como repórter. Quem falou? O Fernando Vieira de Mello, que era o chefe de jornalismo da Band. Aí Band, Uhum. não Tá. Band News. Aí ele falou, o que você foi fazer no SBT, Isabela? Eu falei, fui trabalhar como repórter, mas eu nunca soube que você queria ser repórter. Eu falei, então, porque dentro do Band News nós não tínhamos essa possibilidade de reportagem, né? E eu nunca ultrapassaria os meus limites. E a Band News, falaria... numa época, não era feito de São José dos Campos, alguma coisa assim, não? Não. Era São Paulo. Sempre já ali era no São Morumbi. Paulo. Tá. Exatamente. E aí ele falou assim, poxa, eu não sabia que você queria ser repórter, eu tenho uma vaga aqui, você quer? Eu, claro. Aí eu encerro meu contrato com a SBT e volto, então, para o Grupo Bandeirantes para trabalhar na reportagem da Band. Então eu precisei sair do Band News para voltar para a Band. Então nós estamos falando do mesmo grupo, entende? Quando eu volto para a Band, o que acontece? Isso eu tô que na ano? reportagem. 2000, mais ou menos. 2000. Não, já era 2006, 2007, 2006. 2006, tá. Aí, Cris. Não, 2009. 2009. Ah, o ano que eu comecei a fazer Casa de Família, 2009. É. Aí, escuta só. Eu volto pra Band pra ser repórter. E aí, o que acontece? Me Que colocam acontece? na apresentação. Aí, eu começo a substituir o Boechat. O Boris, eu fazia o jornal dele. Então, eu acabei substituindo todos os apresentadores. A Tiziana. Então, fazia reportagem e fazia apresentação. Muito bem. Aí, eu estou trabalhando, então, agora já na Band Mas você como gostou, apresentadora né, e poxa? repórter. Eu adoraria. Sim, Mas foi lindo. de cara eu ir pro estúdio, poxa, ser Maravilhoso. apresentador de um jornal visto, eu ia adorar. Foi lindo. Mas aí eu continuei fazendo reportagem. Sim, também, mas apresentava. Eu cheguei na reportagem no Prêmio ESSO, que é um dos maiores prêmios do Claro. jornalismo, falando de um assunto que ninguém queria falar na época. Aliás, até hoje ninguém quer falar, que é sobre a Cracolândia. Só que eu não fui falar dos dependentes químicos, eu fui falar das pessoas ao redor dos dependentes químicos que sofrem tanto quanto os familiares certeza, próximos com e tal. Por quê? Imagina você que escolhe
investir todo o dinheiro da sua vida comprando um imóvel num Numa lugar. Nossa, como tá E acontecendo aí agora, aquele né, meu pai? lugar, você não consegue. Eu me lembro de ter entrevistado uma E senhora. agora acho que tá pior, viu, Isabela? Com Horrível, esse Cris. negócio, as pessoas, Tem- coitadas, estão eu me desesperadas. lembro de uma senhora dizer assim pra mim, sim, Isabela, eu não posso entrar e sair da minha própria casa. Porque eu tenho que atravessar essas pessoas que podem me agredir. Já era um problema, né? Eu acho que agora tá pior ainda, Cris do céu. porque agora tá espalhado, né? Eu sei que aí quando eu cheguei com essa sugestão de pauta, meu chefe falou, não, isso aí já falaram, né? Não tem mais o que falar. Eu falei, não, nós temos que olhar para as pessoas que estão ao redor. Moral da história. Eu insisti, eu ouvi um não, eu insisti, cheguei no Prêmio ESSO. Legal. Quando eu chego no Prêmio ESSO, logo depois eu recebo um convite da Globo para trabalhar como repórter na Globo. Da Globo. Quando eu chego na Globo para trabalhar como repórter, onde me colocam? Do tempo. Na apresentação da previsão do tempo. E aí, depois disso, depois de um tempo, eu começo também a substituir a Mona Lisa, o Tramontina, o Tá Trali. super bem. Então, a minha vida ela sempre foi cheia de insights, eu sempre fui prestando atenção. Mas você sempre foi cavadora. Eu tava falando com a Isabela aqui fora do ar. Fora do ar. Cavadora? Não, cavadora, no bom sentido, né? Aquela que vai. Tô aqui. Né? Aquela que vai e vai. Entendeu? Eu quero, né? Além de. Ela é uma pessoa que faz acontecer. E isso é importante. Não é? Tem pessoas mais quietas, mas a Isabela não. A Isabela foi. E, claro, juntou à vontade, né? E com o teu talento. Primeiro, você tem uma voz linda, né? Um time de voz lindo e é boa no que faz, né? Cris, eu Então, sempre tive poxa, é muita bem legal. inquietação Né? em como eu posso transformar esse ambiente, como eu posso transformar a vida dessas pessoas. E eu sempre fui assim, mas eu não tinha ideia de como eu faria isso. Então, o jornalismo me pareceu ser... E o prêmio, desculpa te interromper, o prêmio ESSO você ganhou por causa da reportagem da Não Cracolândia? ganhei, foi só menção honrosa, foi suficiente. Ah, tá. Eu cheguei no Prêmio ESSO, ganhei menção honrosa, mas este prêmio, com esta abordagem para um problema gravíssimo, Claro, chamou a atenção da outra emissora, da Globo. né? E aí eu chego lá, faço os trabalhos como repórter, a apresentação da previsão do tempo ou dos telejornais. Muito bem. Então, o que acontece? O jornalismo, eu nunca tive sonho de trabalhar na televisão. Eu venho de uma cidade, você falou Apucarana, né? Apucarana é a cidade onde tem um hospital, porque a cidade mesmo em que minha família ainda mora chama Cambira, tem 6 mil habitantes, Cris. Mas o 6 Apucarana é mil maravilhoso, né? 6 Eu mil adoro habitantes. Apucarana, Qualquer shopping, acho que aqui de São Paulo agora tem mais habitantes do que a cidade em que eu... Minha mãe ainda mora no Você é sítio. filha única? Não. Sim, da minha mãe. Do meu pai eu tenho 2 irmãs. Você tem 2 irmãos, É. tá? Tudo mulher. Aí, Cris, olha só. Bom, nunca tive sonho de trabalhar com televisão. Nunca também tive não. nada. Eu também não. Eu não sabe fazer televisão. Eu Você também... foi professora, né? fazer maternal e fazer alguma coisa de modelo, assim, mas isso é melhor, né? Aí, Gente, pensa nessa mulher. Ela é linda. imagina. Imagina essa mulher... Você sabe que eu nunca pensei, porque como eu tenho irmãs assistentes sociais, eu sou a última, são 6 mulheres lá em casa. Eu sou a caçula de 6 mulheres, graças a Deus todas vivas. E é bom que eu me sinto uma caçula, eu me sinto uma adolescente, né? Porque eu sou a Cristininha, né? A Cristininha caçula, uma delícia. Aí, como eu tenho 3 irmãs assistentes sociais, então a única coisa que eu sabia era o seguinte, eu não daria para trabalhar em escritório sentado, né? E aí, eu tinha uma irmã professora também, pedagoga e tal, aí eu fui pro magistério, né? Magistério. Aí eu fiz, enquanto isso, eu trabalhava... Menina, eu tenho carteira assinada desde os 16 anos, tá pensando o quê? Eu desde os 13. Tem a carteira assinada? Você acredita? Parabéns. 13. Porque não é qualquer uma que tem carteira Não. assinada com a cidade. Aí comecei a trabalhar como Nem sei como é ajudante que de podia, professora. Né? Você nem como é que podia um negócio eu desse. estava no Notre Dame, né? A Ipanema, de manhã, e depois ia Pra ajudante. escola. E eu, para fazer dinheiro, eu consegui comprar um fusquinha todo ferrado. Sabe aquele fusquinha 1500, cor de tijolo? E amassadinho o bichinho. Marronzinho. E amassadinho o bichinho. Mas eu fiquei tão contente, meu cara. Aí sabe o que eu comecei a fazer, danada? Você fazer condução para as crianças, que não tinha aquela, sabe assim? Uber. Tipo Uber, assim, Mentira! as que tava assim, Ipanema e Leblon, eu pegava, sabe? Então comecei, aí Tia eu pegava Cris. assim, 3, 4 crianças e comecei a fazer condução também, Sensacional. não é? Porque eu também sempre fui batalhadoriazinha também, né? Claro. E aí depois aí começou a pintar outras coisas, aí comecei a tirar, sabe, modelo assim, tipo... Assim, tinha umas fotos e tal, foi até que apareceu o primeiro filme dos Trapalhões, Maravilhosa. né? Então eu devo muito ao Renato Aragão. E aí eu fiz, aí comecei a fazer programas, e é o segundo filme, em 79, eu fui em 79, tal. Aí o que eu ia ganhar nos Trapalhões, menina, o filme, era tipo uns 8 meses de salário de professor. Claro. E como eu já estava
né? Sim. E aí foi o gatilho Tá para eu... vendo? Para eu sair. Mas assim, mas antes eu nunca pensei. Eu estava pensando em fazer. Tanto que eu estava fazendo pedagogia. É. Depois que eu fui para Ou era jornalismo. contabilidade ou magistério, né? Ou era contabilidade ou pedagogia. É, As opções para as Ah, mulheres sim, antes sim. eram Contabilidade muito eu não daria, que restritas. sou péssima em matemática. Ave Maria. O meu negócio sempre foi, sabe, ciências humanas. Porque, Comunicação, olha, claro. comunicação. Claro. Mas aí foi, mas eu também não imaginava. Porque tem gente que fala, puxa, desde pequena É. eu queria trabalhar em televisão, né? Eu não. Eu também foi uma coisa que foi indo assim, mas. Papai super. Eu comecei a Rígido esse participar negócio. dos concursos de beleza lá do interior. Aí foi Miss Cambira, Miss Paraná, cheguei no segundo lugar no Miss Brasil, que foi... Aí quando eu venho para o SBT em 1997 dar uma entrevista, por ter ficado em segundo lugar no Miss Brasil, ainda era o programa do Celso Portiolli lá na Vila Guilherme. Antes do Fantasia, eu trabalhei como bailarina do Tempo de Alegria do Celso Portiolli, ainda lá na Vila Guilherme. Nossa, então o Celso Portiolli estava começando. Tipo, Começando, na época do Viva a Noite. começando, Viva a Noite. começando, E é. na época do Povo na TV, de fazer o Povo na TV nessa época. Enfim, eu só sei, Cris, que aí hoje, olhando para trás, olhando pelo retrovisor, eu entendo que, ok, eu não escolhi nada de véspera. Eu fui sentindo, com presença, com humildade, ouvindo os insights e fui crescendo. Quando eu chego na Globo, ou seja, quando as pessoas falam assim, você chegou lá. Esse lá, ele é muito subjetivo, porque para mim lá é aqui. Hoje é o melhor momento que eu estou vivendo, percebe? claro. Hoje é sempre o melhor momento que você vive. Porque esse privilégio não é concedido a todos. Então, quando você começa a agradecer mais do que reclamar, Claro. hoje é o melhor Sim, dia. Não, eu compreendo você. Mas a gente tem que ser sincera aqui e falar, pô, a Globo realmente, pô, tô na Sim, Globo. sim. Né? Isso é uma coisa que sempre a pessoa fala, nossa, tá na Globo. Pronto. Né? Então, até hoje eu acredito, né, que ainda, né? Mas, claro mãe, que as outras televisões cresceram também, ela não tem mais o monopólio como ela tinha antigamente, tá. mas... Então, se antes a Globo gente é falava Globo. assim, mãe, tô na Globo, vou dizer, mãe, tô na Cristina Pode Tudo, tá? Viu? Tá tô pensando o aqui. quê? É isso, Cris. Presta atenção. Hum. Se antes nós achávamos que as empresas, ou as emissoras, né, ou os CNPJs eram os únicos locais possíveis de expandirmos a nossa comunicação, etc., não é mais. Então, hoje eu estou podendo falar aqui com você, no Cristina Pode Tudo, coisas que numa emissora de TV a gente nunca teria esse tempo. Então, você está se aproximando Já tinha mandado a das gente pro pessoas comercial. há muito tempo. Vamos, né, para os comerciais. Então, hoje, a internet nos permite expandir a nossa mensagem. As pessoas que já te acompanham há muito tempo e são suas fãs como eu, a gente pode conhecer uma Cristina que quase ninguém conhece. E há quantos anos trabalha com televisão? Há quantos anos? Nossa, eu comecei com 18 anos. Pô, eu inaugurei o SBT, pô, em 1980. Pronto. Imagina, Então, há 30 anos você conhece a Cristina 40, Rocha. né? Sei lá. Bom, mais de 30 anos você conhece a Cristina Rocha. Só que agora, em pouco mais de um mês de podcast, com certeza as pessoas conhecem muito mais de você do que Mas eu antes. demorei muito, sabe? Assim, internet no começo, até hoje, sabe assim. Aí que, né? Aí eu falei, não, opa, vambora, porque a internet foi uma coisa assim, foi, né? É isso. E hoje é um sucesso. Apesar de eu achar que TV aberta é TV aberta Sim, ainda, né? a gente Não atinge tem- um público que a internet não chega. Exatamente. Mas é uma coisa incrível. Mas aí, a Isabela, gente, ela estava na Globo, né? Fazendo a Moça do Tempo, depois começou a apresentar o jornal. E aí, eu acho que foi assim, o que, pá, de repente fala, Isabela Camargo, a apresentadora, né? Saiu, Demitida. foi demitida, não sei o quê. Aí logo depois, ela vem com um termo que até então não era usado. Às vezes, eu acho que as pessoas nem sabiam o que era, né? Que foi que ela foi tirar férias, você ficou doente, né? E aí teve uns dias de folga, enfim, quando você chegou, né? Parece. E aí, você já ouviu falar síndrome de burnout? Falei certinho. Falou. Como é que foi? Conta isso que é interessante isso, sabe? Apesar de todo mundo deve ter perguntado você, Tô até com mas... vontade de tomar essa pinga Mas agora. peraí, vamos brindar. Esse Brindar a vida desse hidromel gostoso. hidromel, mas... delícia. Ó, vou até começar Uau, agora. gente. Significa, né? Tipo, agora muda a pauta. Muito bem. É que você entrou num assunto, né? E você foi corajosa, né? Não, Se eu fumasse agora, agora é o momento de Agora é o momento de acender acender um cigarro. É o seguinte, vamos lá. Eu fiquei na TV Globo por quase 7 anos e fui, a partir dos meus resultados, crescendo cada vez mais. Então, eu ia fazendo cada vez mais programas. claro, você estava crescendo lá dentro. Que é o que acontece com muitas pessoas que vão apresentando resultados. Você vai abraçando mais coisa, vai fazendo mais coisa e tal. Cara,
Aconteceu que durante 2 anos eu fui acumulando sinais e sintomas que eu até então achava que era normal. Por Por exemplo? exemplo, dor de estômago, excesso de café. Problema no intestino, é o glúten e a lactose. O cabelo tá caindo, é a idade. Mancha na pele, é porque você tá menstruada, etc. E tal. Tristeza, você sente do nada? Não, também? não, tristeza não. Aí, eu digo sinais e sintomas físicos. Então, tá. manchas na pele. Aí vai na dermatologista, é a idade. Então, até que eu comecei a ter taquicardia. Idade, agora que ela tem 42 anos. Ela Aí fala eu como se fosse- fui, eu fui aos principais médicos tratar todos os problemas. Então, eu fui no endocrinologista, eu fui no cardiologista, eu fui no psicólogo, eu fui no gastroenterologista, eu fui no vascular por conta dos problemas de circulação. Então, eu fui atrás de todos os especialistas da época para tratar aqueles sinais e sintomas. Quando você teve esses sintomas que você está falando pra gente, você era muito cobrada lá na época? Cobrada que eu digo como toda emissora, enfim, mas no seu caso, por exemplo, ou era o trabalho mesmo que tinha que acordar cedo, porque Não, você era... o trabalho em si, Cris... Até então ali era Olha um trabalho só. comum, não é que estavam te... Não. Olha só. Quando uma pessoa decide ser piloto de avião, ela já sabe que ela vai ter que enfrentar altura. Então ela não pode ter uma pessoa que tenha medo de altura. Um médico, ele não pode ter medo de sangue. Um veterinário não pode ter medo de cachorro. Tô dando um exemplo. Claro. Então, um jornalista já sabe que faz parte da complexidade desta profissão uma variável de estresse muito ampla. Então, Claro. pressão, Mas você tá numa estresse, televisão, etc. né? Exatamente. Aberta. Mesma coisa que um bombeiro ter medo de enfrentar um incêndio. É isso. Então, já faz parte do jogo do jornalista viver sob pressão. Claro. Correria. Jornalista, apresentador, Correria, qualquer coisa que você está no ar, exatamente. você vive Pronto. sob pressão. Pronto. Então, esse não era o problema. O deadline, a pressa do ao vivo, isso causa um estresse, mas já faz parte do jogo. Então, você não tem como reclamar de algo que você já sabe. Então, a mesma coisa que quem mora em São Paulo reclamar do trânsito, mas você já sabe que tem trânsito. Bom, claro. muito bem. Então, esse não era a questão. A questão ali foi, eu tinha que acordar de madrugada, ou meia-noite, 1 ou 2 da manhã para trabalhar. Porque gente não sabe, porque o Moça do Tempo, né, até hoje, né, que é o Bom Dia São Paulo, que começa, é cedíssimo. Não, mas não, hora a gente ainda tem hora 1, né? 5 da manhã. Hora 1 é verdade. Sim. Então, quer dizer, já era uma coisa que você tinha que acostumar, né? Cris, a dormir. Quando a gente acordar cedíssimo. vai pra balada no fim de semana... Você te inveja, e né? dorme é tão bom, à né? tarde, ou seja, dorme mais tarde, é uma coisa. Ou seja, você inverte, né? O dia pela noite. Quando você tem que trabalhar todos os dias, invertendo o dia pela noite... Que hora você acordava? Você tinha que acordar? Meia-noite. Acordar? Nossa, meia-noite nem dormi ainda. Então, se eu tinha que apresentar você tinha que dormir o jornal... meia-noite. Dormir não, acordar. Que horas você dormia? Então você tinha que dormir que horas? Tinha que. Mas só que você não conseguia dormir muito. Bingo. Se eu estivesse no lugar da Mona Lisa, eu tinha que chegar na TV meia-noite e meia, 1 hora. Se eu estivesse na apresentação da previsão do tempo, eu tinha que chegar na TV 2h30, 3 horas da manhã, para produzir todo o material. Né? Porque hoje, diferentemente do passado, você que apresenta é responsável por tudo que você está falando e apresentando. Então, no caso da previsão do tempo, eu falava com todos os estados do Brasil. O meteorologista estava lá para a gente poder alinhar as informações que chegavam do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Certa, né? Quando faz assim, mas isso é o de menos. Né? Não, isso é o de menos. Como é que ela acertou, né, no mapa, né? Todo mundo fica perguntando. Então, era muito trabalho. Né? Nós estamos falando de trabalho que interfere decisões. A previsão do tempo sempre foi uma coisa que aparentemente as pessoas dão risada, mas... Não, você acha? Você toma decisões a partir da previsão do tempo. Se você vai desde lavar a roupa, né? Você vai colocar a roupa no varal. Só que aqui demorou. Nos Estados Unidos sempre foi importante a previsão do tempo. Total. Aqui no Brasil, que até então não era. Você né? quer que saber de onde vem a minha responsabilidade com isso? Minha família é do sítio. E depois de uma colheita de feijão, por falta da previsão do tempo, nós perdemos tudo. Porque o feijão colhia, na época, manual, ficava em cima da terra para secar e depois passava a máquina para colher. Depois que eles colheram o feijão, eles colocaram em cima da terra, choveu por 1 semana. Você acha que as pessoas não valorizavam a pessoa que fazia o tempo, vamos dizer assim? Você acha que... Vamos dizer que de todas as editorias do jornalismo, a previsão do tempo sempre foi considerada a mais fácil. Fácil não, gente. A pessoa vai galgando, como que eu adoro que está fazendo Fantástico agora,
A Maju. Gente, a Maju. Sim, E maravilhosa. quantas outras começaram, Sim. né, como fazendo Mas no meteorologia. geral, a editoria da Previsão do Tempo, ela sempre foi vista como a mais maleável, a mais fácil. Só que eu sempre levei a sério isso, justamente Mas porque... você sentia que as pessoas ficavam, tá fazendo tempo, tipo assim, não? Você sentia assim no teu ambiente de trabalho? Devia sentir, obviamente, né? A presa. Aí, eu sempre me preocupava com aquelas pessoas que estavam recebendo aquela informação, que iam ter que tomar decisões que seria o dinheiro da vida delas, como já aconteceu com a minha família. Uhum. Então eu levava muito a sério aquelas informações. Mas claro, É? imagina, um trabalho... Bom, mas aí, roda-fita, foram 6 anos e meio, né? Nesses... Você entrou em 2009, que você falou, né? 2012. Na Globo. 2012. 2012, entrei na Globo. Saí em 2018. Tá. Aí, 13, 14, 15, 6 anos. 6 anos, 6 anos e meio deu no sou bem total. matemático. E aí, durante 2 anos e pouco, eu fui acumulando esses sinais e sintomas. Tá. O que hoje eu sei disso, tá? Hoje, depois Na de tudo época- que eu estudei, o que são esses sinais e sintomas? São consequências do excesso de estresse que todos nós podemos viver. É assim, Cris, o excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Por exemplo, se você já tem uma predisposição para diabetes, o excesso de estresse vai acelerar o processo. Claro. Se você já tem na sua família alguma predisposição para perda de visão, você vai começar a enxergar menos. Então, o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. O estresse é igual ao colesterol, tem o positivo e o negativo. Nós funcionamos muito bem sob estresse positivo, mas muito mal sob estresse negativo. O que é que vai tornar um estresse positivo ou negativo se a situação é a mesma? Por exemplo, entra uma barata aqui no estúdio, Nem me fala de barata, eu horror de barata. viu? Maria. Ela vai sair correndo Com e eu vou lá e certeza. vou matar a barata. Eu posso até matar, mas eu gasto Mas você tudo entendeu? de- A mesma situação. É a mesma situação, claro. Cada Então, um enfrenta de o uma maneira. mesmo ambiente pode provocar estresse positivo ou negativo. Uhum. A mesma situação pode te gerar um estresse positivo ou negativo. Tem gente que arranca os cabelos no trânsito em São Paulo, tem gente que Tira de tá letra. de boa. Então, É. é isso que eu quero dizer, tá? O que vai determinar a sua interpretação é a sua saúde mental. É tudo, né? Quer dizer, claro, físico, mas claro, com a mental você fica doente, acaba ficando Ô, doente. Cris, as pessoas falam assim, mas o que afeta a saúde mental? Tudo. Tudo. E o que Insegurança, falta de dinheiro, tudo afeta a Né? saúde mental e a Problemas saúde familiares. mental afeta tudo, claro. tá? O que é que afeta primeiramente a sua saúde mental? A privação de sono. Quem dorme mal, vive mal. Então, eu já estava dormindo mal por conta da madrugada por muito tempo. Por causa do horário, imagina. Então, o meu corpo já estava sob estresse. Aí já é um outro tipo de estresse. O estresse biológico em que o seu corpo tem que trabalhar quando geneticamente você estaria dormindo. Percebe? Isso já era um Claro, estresse. nosso relógio biológico, né? É diferente, Exatamente. muda de uma hora pra outra. Exatamente. E aí, depois disso, foram acontecendo outras questões que aí me levaram ao burnout. Então, é muito importante aproveitar esse espaço e explicar para quem está nos assistindo que cansaço é uma coisa, esgotamento é outra, burnout é outra. O que é cansaço? Trabalhei a semana toda, tô cansada. Descanso, ok, recupero. Exaustão é quando eu descanso e continuo cansada. Uhum. Saio de férias e continuo irritada. Ou seja, se eu tô cansada, eu preciso descansar. Claro. Se eu tô exausta, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Uhum. Percebe? Porque Aí não é só o entra descanso. física e entra... Entra a mudança de estilo de vida, mental, são decisões, pedido de ajuda, faxina. Aliás, hoje eu me coloco como faxineira, sabia? As palestras, quando me apresentam, jornalista, escritora, tal, palestrante, aí eu entro de vassoura. Se não for de vassoura, eu nem vou. Hoje eu sou faxineira, Cris, de ideias. Faxinar tudo que é ruim e a gente tenta tirar da crenças gente, né? que não nos levam mais a lugar nenhum. E no ambiente de trabalho, né, para os profissionais, a turma aqui do estúdio está assim, ó. Não sei se eles estão gostando ou não, mas né? o estresse, Mas o que eu quero dizer é o TV seguinte, dá muito estresse na gente. eu chego de vassoura no palco, você não está entendendo. A turma dá muita risada. Pronto, aí tá todo mundo comigo. Por quê? No ambiente de trabalho, nós temos ideias que não nos levam mais a lugar nenhum, a não ser para o hospital, tá? E às vezes também você tá no lugar que você está fazendo com todo o coração, porque é muito bacana um mimo, né? Da pessoa tem um mimo, um elogio, reconhecimento, né? E é também, eu acho que o burnout também está incluído nisso, né? Vou chegar aí. Não é isso? Vou chegar. Porque realmente conta também, né? Vou chegar. O que acontece? Então, eu expliquei. Cansaço, exaustão. Quando a exaustão se torna burnout? Quando acontece algum tipo de assédio.
Vamos repetir. Cansaço é uma coisa. Não respeitou o cansaço, o tempo de sono, as suas necessidades básicas, você vai chegar na exaustão. Fato. Se você estiver vivendo um estilo de vida sob exaustão, quando acontecer algum tipo de assédio moral, sexual, psicológico, físico, etário, você vai ter um dano existencial. É quando a sua alma fala. O que você está acumulando, Agora né? É a gota d'água. Agora deu. É. Só que a gota d'água, Cris, olha que interessante. A gota d'água transborda o copo. Uhum. De quem foi a responsabilidade? Da gota ou do copo cheio? Ai, o copo cheio, eu acho, né? Claro. Pronto. Então, esse copo cheio, então, os meus 2 anos acumulando problemas de saúde por conta do ambiente que eu estava vivendo, não permitiu que essa gota, quando caiu, ou seja, esse assédio, eu pudesse ignorar. Quantos assédios nós vamos vivendo, microviolências dentro do ambiente profissional, e aí, dependendo do seu estado de saúde, você releva, você ignora ou você enfrenta. E este enfrentamento, quando você não tem saúde, vai transbordar o copo. Então, é muito importante que você que está nos assistindo, O se burnout, estiver... ele é abrangente, né? O burnout, não é só... Cris, ele tem muitos elementos para te levar até a síndrome de burnout. A classificação oficial do burnout é esgotamento físico e mental associado a um ambiente de trabalho que não gerenciou o estresse com sucesso. Que agora é reconhecido, né? Ô, Cris, As essa empresas. palavra, essa frase está na Organização Mundial da Saúde, ok? Uhum. Definição da Isabela. Ausência de si mesmo. O burnout é ausência de si mesmo. Você está tão para todos, tão para tudo, que você vai se negligenciando. É muita pressão, muita coisa que você tem que dar conta. Cris, enfim, se negligenciar... Aí junta tudo e aí... Se negligenciar quando você tem 20 e poucos anos, você vai ter um tipo de reação. Se negligenciar quando você tem 30 e poucos, é outro tipo de metabolismo. Percebe? Qual é a faixa etária principal do burnout? 25 a 60. O Dr. Davi Wippe, um dos principais infectologistas do Brasil... Conheço, claro. Falou na Veja São Paulo, no ano passado, que ele achou que a síndrome de burnout fosse matá-lo. Ele teve burnout aos 69 anos. Então, nós estamos falando de um médico. E o que significa? É a mesma coisa que quando a gente pergunta, mas o que o padre Marcelo, o padre Fábio, que tem depressão e síndrome do pânico, o que significa? Nada, somos seres humanos. Claro. Né? Poxa, ele é padre, tem tanta fé em Deus e tem depressão. Não é falta de Deus. Não é falta de Deus, nem falta de ter o que fazer. Então, Cris, eu vivi, depois de 2 anos acumulando... Aí você ficou doente e você faltou. Escuta só. Fiquei 2 anos acumulando sinais e sintomas, até que no dia fatídico eu tive um apagão ao vivo. Eu estava fazendo a previsão do tempo, em um dos 3 jornais que eu fazia de manhã, de improviso, com aquele fuzuê todo. Quando eu estava falando das capitais, quando eu chego na capital do meu estado, eu esqueço o nome da capital do meu estado. Só que isso foi a única coisa que... publicamente poderiam observar, mas internamente eu estava colapsando. A visão ficou turva, a boca ficou seca, a cabeça deu aquela tontura, um enjoo, vontade de vomitar, aquela tremedeira nas pernas, o corpo quente com as extremidades frias. Teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Aí você conseguiu fazer o jornalismo? Porque aconteceu tudo aquilo, o Burni ainda... Curitiba. E depois eu retomei. Finalizei no meu expediente, fiz mais um jornal, esquecendo muitas palavras, inclusive. Aí eu vou ao médico. Quando eu chego no médico, sob risco já de convulsão. De lá você já foi direto para o médico desse dia? Acabei o meu expediente. Aí eu fui ao médico. Chego lá sob risco de convulsão. Ele me diz, Isabela, você está vivendo a síndrome de burnout. E aí eu disse, doutor, é impossível. Eu amo o que eu faço. Mas você já sabia? Eu já tinha entrevistado uma pessoa para o meu livro, inclusive, sobre o burnout, mas eu não reconhecia em mim os sintomas. Perceba? Quando eu coloco o padre Fábio nesse livro, ele está falando sobre a síndrome do pânico, e eu tinha entrevistado o Boechat na época para falar de depressão. As 3 doenças do tempo. Depressão, ansiedade e burnout. Ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. E estresse, excesso de presente. Então, eu já tinha entrevistado uma pessoa para falar do excesso de presente. Mas eu não tinha reconhecido em mim. Porque nós somos muito... A gente já tem uma inteligência tremenda para reconhecer várias coisas.
né? Inclusive, quando o ponteiro do carro chega na reserva, você para e abastece o carro. E aí o seu corpo está te mandando vários sinais e você ignora ou terceiriza. Então, Cris, eu já tinha ouvido falar do burnout, já tinha entrevistado uma pessoa sobre o burnout para o meu livro. Quando eu chego, o médico fala, você está com burnout? Eu falo, impossível, doutor, eu amo o que eu faço. Ele Não quer diz, dizer nada, Regina. por isso mesmo. É. Pessoas que amam o que fazem ou que apenas gostem muito têm muito mais chance de desenvolver o burnout do que aquelas pessoas que não estão nem aí com nada, sabe, que não entregam e tal. É curioso, Cris, porque eu me lembro que depois da... Ah, só para fechar. Depois eu volto no curioso, tá? Me lembro. Quando eu recebo o diagnóstico e eu aviso que eu vou ter que ficar 15 dias afastada. Tá. Atestado médico, tudo direitinho, tal. Depois desses 15 dias, eu tive que me afastar por mais 2 meses. Por quê? O burnout não chega de um dia para o outro. Ele não vai embora de um dia para o outro. Então, se foram 2 anos acumulando sinais e sintomas, é evidente que não são 2 meses que você vai Então você se teve recuperar. 15 dias, vamos dizer, de atestado 15 médico. dias e depois Você mais não 2 chegou a meses. voltar, assim, depois dos 15 dias e depois... Não. Quando eu volto depois de 2 meses e 15 dias, no mesmo E dia... nesses 2 meses você é tudo com atestado, dizendo que você tinha que dar um tempo, sim, papapá. sim. E aí, quando eu volto, no mesmo dia, eu fui dispensada. No mesmo dia. Sem justa causa. E aquilo 75 pra mim, dias que você ficou fora, vamos dizer, né? foi 2 meses, com muito- 15 mais ou menos isso. foi muito desafiador, por quê? No dia que você voltou? No mesmo dia. Quando você não tem resultado, quando você já sabe que está fazendo um trabalho ruim, você já até espera, né? Alguma coisa desse tipo. Mas no meu caso foi diferente. Eu não só amava o que eu fazia, como eu tinha um relacionamento excelente com todas as pessoas. Desculpa só te interromper um pouquinho, já te interrompendo, como dizia o Jô Soares. Nesses 2 meses, qual foi o tratamento? O que você fazia para... O que o médico falava? Era o quê? Claro, descansar a mente, obviamente. A recuperação do burnout, primeiro, é o afastamento do ambiente estressor. Tá. Assim como um jogador de futebol machuca o joelho, ele tem que se afastar do campo. Claro. A síndrome de burnout, você tem que se afastar do ambiente estressor. E eles Primeira costumam coisa. dar um antidepressivo, um ansiolítico, um negócio Depende do grau. caso. Como eu não tinha nenhum indício de depressão e nenhum indício de ansiedade, eu fui tratando com uma medicação específica para o meu caso. Você não tinha ansiedade? Eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa. Não, ansiedade todos temos. É. A ansiedade patológica, que é que adoece, é outra história. Hum. Tristeza, tristes todos ficamos. Claro. Depressão é outra Não, história. sim, claro. Tristeza e depressão são 2 coisas completamente diferentes. Ansiedade patológica para ansiedade que nos motiva é outra coisa. Estresse que nos impulsiona, a pressão que... se a gente não funcionasse sob pressão, ninguém teria Eu personal acho que trainer. muita gente tem síndrome de burnout e não sabe. Não, mas pera lá. Muita gente. Me ajuda também a não banalizar. Não, mas eu acho Porque, que tem, viu? olha Ainda só, mais hoje em dia. olha muita só, pressão. eu tenho... Mas a pressão, Cris, sempre existiu. Eu acho que o não reconhecimento, Vou chegar lá. né? Vou chegar eu tô lá. falando porque eu já senti. Sim. Né? Então, tô dando o meu testemunho, vamos dizer assim. Porque a gente ama o que faz. No meu caso, também amo o que eu faço. E às vezes você se sente meio, né? Poxa, né? Então você fica nada e, né? E morre na praia, entendeu? Então, por isso que eu acho que também o trabalho é importante. O reconhecimento, não que eu não tivesse... Mas tem fases que você se sente assim, Sim, né? sim, é isso. Então, depois de 2 meses e 15 dias, eu volto e fui dispensada. Peraí, mas alguém tinha falado alguma coisa nesses 2 meses? Alguém tinha dado um toque, tua editora, sei lá, algum amigo? Ih, pô, Isabela, o negócio tá feio aqui. Quando você volta, assim, alguém te deu um toque, pelo menos, que o negócio estava feio? Você tinha alguém de confiança? Ou alguém tinha comentado alguma coisa? Você sabia assim, tipo, vou voltar, mas vou ter problema? Nunca. Não é problema assim. Você não... Nunca. Ô, Cris, eu não imaginava que o burnout era o pepino que é. Entende? Quando eu recebo o diagnóstico, era como se fosse qualquer problema relacionado ao trabalho. Poxa, é um problema ocupacional, eu vou melhorar e volto. Ok. Eu nunca imaginei o tamanho do pepino, percebe? Então, quando eu volto, aí agora vem a virada, né? Quando eu volto, sou dispensada, foi bem triste. A partir dali, eu começo a buscar informações sobre o burnout para me defender. Porque a partir do momento em que eu sou colocada publicamente como incapaz, né? Ou seja, você voltou dispensada e, né, não tem mais trabalho aqui,
eu fiquei muito... Aí entrou uma ansiedade tremenda, porque eu falava assim, bom, agora SBT, Band, Record, né, as emissoras, né, da época vão me chamar, porque eu tô bem, sempre dei muitos resultados, tá tudo certo. Não, mas ninguém me chamou. Eu não consegui. Então, à medida que eu tinha que me defender do problema, eu fui descobrindo um universo de pessoas adoecidas ou adoecendo, falta de compreensão. E quando eu te falo que eu preferia ter desmaiado no dia, por que eu digo isso? Porque eles veriam realmente que você foi Porque ali no ar, né? nós não temos, Cris, empatia por aquilo que nós não vemos. É. Se uma pessoa chega mancando, você já levanta e dá a cadeira para ela sentar. É de São Tomé, né? Se uma pessoa fala para você que foi afastada por depressão, você vai falar, essa pessoa tem tudo. É a mesma coisa que falar pra uma pessoa que sofre de Aliás, asma. a coisa que mais Mas irrita você não é isso. respira, tem tanto ar. Você tem trabalho, você tem casa própria, como é que você tem isso, tem aquilo, tanta gente passando fome. Gente, a depressão não quer dizer falta de trabalho, falta de dinheiro, não é né? falta não de tem caráter. nada Aliás, a ver uma coisa. sabe uma pessoa que eu utilizo nas minhas palestras e que aí todo mundo fica assim, temos que pensar melhor a respeito? Chico Anísio. Chico Anísio, ninguém vai questionar o caráter dele, a criatividade dele, o desempenho dele, e ele lidava com depressão publicamente. Aliás, foi ele quem pediu para a Associação Brasileira de Psiquiatria um termo para definir essa fobia que nós temos para falar de saúde mental. O termo psicofobia foi um termo a pedido do Chico Anísio. Então, eu sempre gosto de trazer essas pessoas que nós admiramos para mostrar que não é porque o Padre Fábio sofre de crise de pânico que ele não tem fé, que O ele não tem humorista saúde. não tem que ser alegre o tempo todo, Então, né? Tantos humoristas então, moral da também, história, Cris, nós não temos empatia por aquilo que nós não vemos. Inclusive, tem outro exemplo também que eu adoro dar, que é a turma pira. Até o século XVI, não existia bactéria, sabia? Sabe por quê? Porque não tinha microscópio. Claro. Os médicos não reconheciam as bactérias até ter o microscópio. Não tinha como provar. Não tinha como ver. Aí tem microscópio, opa, tem bactéria. Hoje, Cris, um dos meus principais trabalhos, eu trabalho hoje com educação em saúde, promoção de saúde, e eu preciso de duas coisas. Não banalizar o burnout, porque tem muita gente cansada que diz que está em burnout ou exausta que diz que está em burnout. Não é isso, já expliquei. Você tem que ter algum tipo de assédio que vai te causar um dano existencial e, atenção, vai provocar uma perda de funcionalidade. Depois do meu burnout, eu fiquei 1 ano sem dirigir. Meses sem compreender um texto. Então, Isabela, como é que eu sei que eu tive um burnout? Junta síndrome do pânico, junta ansiedade. Como é que eu sei que eu tive um burnout? Quando você deixa de fazer naturalmente aquilo que você sempre fez. Você não consegue fazer. Não é que você não quer, você não consegue. Às vezes até vai no lugar, no trabalho, mas faz assim, arrastada, né? Como tem gente que vai, né? E já tá. O diagnóstico é clínico, tá, Cris? Então, assim, por mais que eu esteja falando... Não, claro. Claro, você tem que ir no médico, né? O diagnóstico é clínico. Então, primeira coisa, hoje, o brasileiro é muito curioso, né? Porque ou a gente ignora o problema ou banaliza. Então, as pessoas ou falam que não existe ou existe com todo mundo. Não é assim. E adora se automedicar, né, brasileiro? Então, você falou uma coisa no início que eu não posso deixar passar. E você mandou muito bem. Burnout é um nome novo para um problema antigo. É igual bullying. Na minha época, não era bullying. Na minha época era zoeira. Exatamente. Perseguição. Hoje é bullying. Então, bullying é uma coisa nova? Não, é um nome novo para um problema antigo. O nome, sim, é. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Nas minhas pesquisas, Cris, eu cheguei em 1869. Um médico chamado George Miller escreveu um livro chamado American Nervousness, falando de uma sociedade americana completamente nervosa e em neurastenia por conta da moderna civilização. Neurastenia, em 1869, é o burnout hoje. Qual que é a curiosidade desse período? Thomas Edison só inventou a lâmpada como a gente conhece hoje 10 anos depois. Então a gente não tinha nem a luz elétrica como a gente tem hoje e nós já tínhamos pessoas em neurastenia. Claro, depressão. Que é o colapso do corpo. Porque ele já mandou vários sinais, tá? Ele já mandou dor de estômago, problema ninguém sabia nem o que era aquilo, né? Então, e aí você não fez nada. Aí o corpo fala assim, agora deu. O que é pior que um burnout? AVC ou um infarto. Então você que escolhe. E nós já somos inteligentes, Cris, para perceber os sinais da atmosfera. E tem que procurar o quê, no caso? Um neurologista, um psicólogo? Neurologista, psiquiatra, clínico geral, cardiologista, qualquer especialidade. Quem te além deu, no da caso, psiquiatra, esse diagnóstico psiquiatra. Para você, psiquiatra? Além do psiquiatra,
qualquer outro especialista que tenha os conhecimentos do burnout pode atestar o burnout. Tá? O que eu posso dizer para vocês? Teus exames, desculpa, se teus exames estavam bem? Exames de sangue, exames geral, o afeta... Não, porque às vezes não sei, Cris não tem do uma céu. coisa. Devia estar tudo... Totalmente desregulados. E aí eu chegava para todos esses médicos e eles me diziam, é o horário de trabalho, é o que você está fazendo, precisa mudar. Então, tem lugares que quando você apresenta isso, eles te mudam. Tem lugares que não mudam. Mas esse não é o problema. Veja, esgotamento é uma condição. O problema é o assédio, que aí vai provocar a exaustão em burnout. Eu acho que o ambiente de trabalho também é importante, né? Exato. Porque se você tem um ambiente de trabalho bom, além da pressão que você tem, qualquer trabalho, não é só em televisão, né? Não. Mas, claro que televisão, a vaidade também é conta, né? Mas se você tem um ambiente de trabalho bacana, ainda você, Sim. Agora, quando você está trabalhando, está cansada... O apoio mútuo é muito importante. E você não ter um bom ambiente de trabalho, tiver gente querendo te sacanear, gente querendo te puxar o tapete, aí é claro que a pressão fica maior, porque você não tem nem com quem se abrir. Não pode nem provar, nem mostrar fraqueza. Exato. Porque senão alguém vai lá e vai te dar né? E aí, difícil. Hoje eu levo esse conteúdo nas empresas, nas palestras, especialmente nas mentorias para lideranças, porque a mudança que a gente está falando aqui de ambiente, ela começa de cima, pelos líderes. Então, eu hoje reciclo muitas ideias de grandes líderes, de grandes empresas do Brasil, porque os líderes, entendendo o que a gente está falando, a mensagem se espalha. Tá? O mundo mudou. A forma de trabalhar mudou, a forma de se comunicar mudou. Então, a forma de gestão também precisa mudar. Percebe? Não é que as empresas hoje, né, estão colocando só 4 dias, tem empresas que estão colocando 3 dias só de presença, o resto em casa, né, home office. Sim. Eu acho que também é importante isso, que o importante também é a produtividade, né? Para a pessoa produzir tem que estar bem. Hoje, o meu movimento chama produtividade sustentável. Não adianta você alcançar os seus objetivos 2 meses e depois você é o funcionário do mês e depois você é o afastado do mês. Né? Então, se você quer fazer o que você ama por um longo período, você tem que dar condições para o seu corpo e para a sua mente. E o que você acha que falta nas empresas para sentirem, para serem mais cuidadosos com os funcionários? O que as empresas hoje, você acha, na tua opinião? Vamos falar de Brasil, porque a gente está no Brasil. Vamos lá. O que você acha que é importante para as empresas colocarem já em prática? Não é o que eu acho, tá? É o que eu faço e é onde eu já tenho resultados extraordinários. A produtividade sustentável está ancorada em 2 pilares. Segurança psicológica, que é a parte das empresas, e atualização de identidade, que é a parte do sujeito, do indivíduo. Não adianta também a empresa fazer um monte de coisa e o indivíduo ter comportamentos tóxicos. Ou o indivíduo também não ter autorresponsabilidade. Então, segurança psicológica é um termo, inclusive, que eu estou me especializando, fazendo uma certificação internacional. Foi criado na década de 90 por uma professora de Harvard. Então, segurança psicológica, Cris, pega essa. Ensina adulto a ser adulto. Mas pra gente, não, é tudo um conjunto de coisas. Para você ter segurança psicológica, também tem que ter segurança financeira. Vamos você tem que saber que você está no teu trabalho, mas amanhã você não vai ser demitida. Não, Cris, então, mas segurança psicológica é outra coisa. Não, mas eu acho que é um conjunto de coisas que faz isso. Isso. Nada é sozinho. Exato. Sempre tem, né? Tô contigo. Uma coisa que leva a outra. Mas segurança psicológica é a crença que os membros da equipe podem tomar riscos interpessoais. Isabela, Exatamente. traduz. Que eu posso me comunicar, que eu posso falar de um problema, que eu posso apontar uma solução sem temer as retaliações. É como você aprender a falar uma língua. Claro. Então, segurança psicológica não é uma sala, vamos entrar na sala da segurança psicológica. Não. Segurança psicológica é uma mentalidade e que não é só responsabilidade do líder. O líder é quem vai expandir essa mensagem e todos vão praticar. Como uma língua. Se você quiser falar francês, você vai ter que treinar. E se você parar de falar, você vai esquecer vocabulário. Segurança psicológica é a mesma coisa. Então, quando você me pergunta o que as empresas podem fazer, primeira coisa, letramento da liderança para reciclagens de ideias de gestão. Eu falo, Cris, sobre assédio, contratos de tempo, reorganização de time. Isso é fundamental para o resultado acontecer.
Então, nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de resultado, não estamos falando de coisas intangíveis, não. São várias Porque coisas, né, que as o empresas absenteísmo, o presenteísmo, o turnover, tudo isso causa custo, traz custo. E não só custo financeiro, para a reputação também. Você não vai querer trabalhar numa empresa que as pessoas não param lá. Se elas não param lá é porque não é um ambiente saudável. E se hoje a gente vive num país com milhares de desempregados, a gente também tem muitas vagas em aberto por falta de mão de obra qualificada. E hoje está tudo muito competitivo, né? Sim. Antigamente, eu me lembro na época das irmãs mais velhas, era assim, eram formadas, pô, já estava Acabou, empregada. Se formou, se deu É. bem. Hoje em dia, não. Hoje em dia a pessoa se forma, tem que se especializar, né? A competição está enorme. Pronto. Então as coisas estão mais difíceis também, né? No ano que a gente está, na Aí, época que a gente Cris. está. Mas aí, pera lá, agora eu vou ter que voltar pro meu livro. Aqui, ó, Hum, eu faço uma pesquisa hum, e você vai encontrar pessoas aqui reclamando hum. da mesma coisa que você falou 3 séculos antes de Cristo. Pegou essa? 3 séculos antes de Cristo, nós já tínhamos pessoas reclamando da falta de tempo, da competitividade. Imagina, Então eles... não é um problema É. atual. Quem não. dera que a gente tivesse no Hoje o tempo deles problema agora, né? está- Imagina Pois não ter é, tempo naquela imagina. época, né? Voltar, né? De volta pro futuro. É. Mas, Cris, é muito importante a gente entender que nós estamos vivendo uma cocriação. Antes nós tínhamos rupturas de espaço e tempo. Agora não. Então nós estamos cocriando o nosso ambiente. Uhum. Moral da história, não adianta só reclamar que o ambiente é ruim e eu não contribuir para esse ambiente ser melhor. Olha, então por isso que a atualização de identidade ela é fundamental. É. Portanto, as empresas hoje, eu vou falar, abrem as portas, primeiro, para a reciclagem de ideia das lideranças e, segundo, para a atualização de identidade do sujeito que vai ter mais autorresponsabilidade Você acha sobre a que as própria empresas saúde. estão mais sensíveis quanto a isso, a parte, claro, porque já teve casos, né, da Muitos. pessoa sair e a justiça dá ganho de causa, né? Então, sensíveis, não, estão mais sensíveis, estão mais cuidadosas quanto a isso. Algumas sim. Eu trabalho com duas. Hoje, as principais empresas que eu trabalho, eu gosto de falar delas para mostrar que sim, há esperança. É Bradesco e Boticário. Bradesco são 90 mil vidas. E aí é curioso porque eu tenho pessoas que vão falando comigo pelas redes sociais, que estão em outros estados, e eu digo, calma que já já vai chegar essa mudança aí, porque nós estamos falando de uma mudança de cultura, Cris. Bradesco tem escolas E maravilhosas, cultura, né, pros cultura, funcionários. Cris. Atenção, cultura a gente muda a médio e longo prazo. Só que eu, como indivíduo, não posso esperar a cultura mudar. Eu tenho que fazer a minha parte. Por isso que é cocriação. Eu preciso fazer a minha parte. Então tá, Isabela, como é que nós vamos resolver tudo isso que nós estamos falando? Autorresponsabilidade para você defender o seu tempo de autocuidado. Porque se você, Cristina Rocha, não defender o seu tempo de sono, de higiene, de alimentação, de atividade física e tempo que te provoque lazer, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do primitivo, do Mas para você ter básico. tudo isso, uma boa noite de sono, enfim, uma boa atividade física, você tem que estar bem. Por isso que eu acho que é um conjunto de coisas. Sabe uma coisa que eu acho que também as pessoas estão muito hoje em dia com a internet, com Photoshop, com a vida que você vê das pessoas, a pessoa, de repente, se sente uma porcaria. Fala, puxa vida, olha lá, pô, numa lancha maravilhosa, olha que casa linda, olha o carro. E eu sou um ferrado, pô, então sou burro, cacete, eu não sou bom profissional, né? Não sou boa profissional. Então, com a internet também, com esse negócio, né? Com as redes sociais, também é mais um peso, além de trabalho, além das empresas, além de você querer... Você ainda tem isso que é impressionante, como as coisas mudaram, como as pessoas se preocupam, não em conversar, as pessoas se preocupam em colocar, mostrar, né? Ali antes, fazer um stories, né? Tua mãe pode estar morrendo, olha lá, minha mãe está morrendo. Não, claro que é força de expressão isso, né? Então, as pessoas estão muito ligadas também, né? Estão se comparando, né? Com todo mundo que você vê na internet, de repente. E aí, se Que nem você tudo é não verdade. estiver com a sua saúde mental em dia, tudo isso que você vê vai te afetar. Claro. Não é fácil, não. E agora Como que virou você lei, vai, né? Como é como que você é? vai Conta da preservar a lei sua pra saúde gente. mental? Ah, 5 faxineiros. hum. Presta atenção. 5 faxineiros da saúde mental. Não adianta ter lancha, relógio caro, casa. Se você não estiver dormindo o suficiente, tempo para higiene, tempo para alimentação, atividade física e lazer, minutos, você não tem saúde mental. Então, acho que ninguém está tendo saúde mental. Porque hoje em dia no Brasil... Tem sim! Não, tem não, sim, eu vou Cris. dizer, porque ninguém tem tudo isso maravilhoso. Você pode contar. Mas- Nenhuma mas- tem essas 5 coisas, mas tudo o Cris- no mesmo nível.
Eu acho que depende, é uma bom, época, não tô legal no Cris. trabalho, mas eu tô amando, sei lá, tô legal na parte da minha família maravilhosa, não sei, não. Mas não é difícil, eu entendo o que você quer dizer, mas não é tão fácil a pessoa ter todas essas 5 coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que o equilíbrio, a pessoa tem que também ter o equilíbrio e saber que nem tudo é maravilhoso. Tá aqui no livro. É. A palavra equilíbrio, ela tem que vir com uma outra palavra junto. Dinâmico. Equilíbrio dinâmico não significa estático. Uhum. O que isso significa? Se essa semana eu estou trabalhando um pouquinho mais, no fim de semana eu tenho que descansar. O que não dá é para ficar trabalhando 2, 3 semanas sem descanso. Mas se a pessoa estiver dura, pensa bem no dia a dia. Pessoa dura, se Sim, não eu trabalhar, converso com não gente vai ter dinheiro todo para pagar dia. a conta de luz. Sim, E aí? todo- E você acha que essa pessoa vai poder dar o tempo que ela quer? É difícil, né? Ô, Cris, escuta o que eu tô falando. Eu tô falando de... Então vamos juntar só os 3 primeiros faxineiros. É cérebro primitivo. É o essencial. É tempo de sono, higiene para tomar banho e comer. Eu não tô falando... Eu vou repetir. Se você não tiver tempo para dormir o suficiente, tomar banho e lavar o cabelo, ou os homens fazerem a barba e alimentar... Eu tô falando de 3 coisas primitivas. Então, eu conheço bastante contextos desafiadores e de muita insegurança alimentar e social. E aí eu vou te dizer, como é que nós vamos resolver isso? Se nós cuidarmos do básico, você vai conseguir cuidar do resto. Então, não adianta você querer ter um plano de internet mais potente para você ficar mais tempo na internet. Você precisa dormir mais. Ah, mas como é que eu vou dormir se eu sou mãe de família, eu pego um ônibus de 2 horas, etc. Eu vou ter que pedir ajuda. Eu vou ter que colocar aquelas pessoas para trabalhar. Vou ter que pedir para essas pessoas me ajudarem. Mas que tem genética também no meio, né? Tem pessoas que já, né? Tem casos de família... Depende. Tem casos de família, só. Tem casos na família, né? Sim. Que já tem tendência também, né? Também mas assim, ô Cris, nós estamos falando de uma consequência. Sim. A síndrome de burnout é uma consequência de uma cultura que está mudando. Então, eu não olho mais para o problema, eu olho para a solução. Tomara. O problema é o problema. Tomara que era ótimo se acabasse. Mas o problema é o problema. Ontem mesmo, uma pessoa me perguntou assim, Isabela, o que você acha que para a saúde mental do brasileiro? Eu falei, primeiro vamos voltar então a alguns passos, porque aí nós temos que falar de segurança alimentar. Se eu tenho pessoas passando fome, você acha que quem passa fome tá com a cabeça como? Claro. Boa ou ruim? Quem não tem uma boa educação, Você né? entende? Uma boa escola, Exato. né? Um bom Então, hospital. Por isso que eu estou falando, cocriação. Todos nós estamos cocriando. Por isso que eu sou contra as pessoas recriminarem as empresas, assim também como eu sou contra as empresas recriminarem o funcionário, que está todo mundo tentando fazer o seu melhor. Claro. Mas então a gente precisa falar a mesma língua. E qual é essa língua? Da saúde. Por isso que hoje o meu trabalho é de educação e saúde. Ô, Cris, quando eu começo a repetir assim, gente, você sabia que se você não dorme o suficiente, você vai afetar a sua saúde? A turma acha que isso é bobagem. Ok, com o tempo você vai começar a me ouvir mais. O cabelo lavado é um negócio que provoca lágrimas nas mulheres. Por quê? Quando eu olho para as minhas filmagens, antes do meu burnout, eu estava apresentando o jornal 3 vezes por semana de cabelo preso. E aí, quando eu chego e falo, cuidado se você não tá conseguindo lavar o cabelo... Mas é bonito também cabelo preso. Você tava com o cabelo preso porque você não tinha saco de lavar? Você Você não tinha saco de lavar? O cabelo preso num penteado, porque tá lindo, é uma coisa. Não. Agora, o cabelo preso porque você não tem energia Sim, pra tomar claro, banho. é. Outro dia eu falei isso, eu não sei se foram 8 milhões de pessoas que assistiram esse trecho do cabelo lavado. E milhares, assim, me mandam os directs depois, falando assim, nossa, Isabela, não tinha parado pra pensar nisso e tal. E aí os homens falam assim, comigo não é o cabelo, mas é a barba, sabe? Então, Cris, a coisa, ela é séria, mas ela é simples de ser resolvida, se tivermos humildade para reconhecer o que nós estamos negligenciando. Mas você acha e que todo traz mundo vai ter essa consequência. humildade? Por isso que eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver. Claro, pode ter alguma melhora, mas eu acho que isso nunca vai Vou acabar. acender mais um cigarro agora, que vai mudar a pauta. Porque o ser humano, ele erra, né? As autorresponsabilidade. empresas, às vezes, por mais que estejam atentas, a empresa quer faturar, seja em qualquer área. Então, tem coisas que as empresas, infelizmente, não olham, né? Ok. Do lado do funcionário. Então, se a empresa não olha, Querem ali produtividade eu preciso olhar. e pronto. Por isso que a autorresponsabilidade é fundamental. E veja só, às vezes nós estamos nos encolhendo para caber em lugares que não são mais nossos. Que número você calça? 36. Tá, se eu te der um sapato 35, você até consegue usar, mas vai doer, não vai?
Vai, mas se eu não tiver sapato, eu vou tentar, né? Ela Tá, vai do mas mesmo aí se jeito. você... Vai doer um pouquinho. Vai doer, mas você vai tentar. Mas não Vou por muito tentar. tempo você vai conseguir. Porque depois ele vai começar a machucar. Uhum. É isso que eu quero dizer. Não, claro. Se tô nós entendendo o que você tá falando. estamos nos encolhendo para caber em lugares que não são mais nossos, nós vamos adoecer. Ah, mas Isabela, o que eu vou fazer agora? Algo diferente do que você está fazendo. Com certeza. Então, Cris, veja só. Crachá a gente pode ter vários. Carreiras nós podemos ter várias. Vida é uma só, minha querida. Eu sei. Estou falando Teoricamente, isso. a gente sabe que é Estou, importante, então, mas no então, dia a dia a gente veja, esquece. eu só estou falando isso porque quando eu chego no médico sob risco de convulsão e tenho uma vaga lembrança de quase ter batido o carro 3 vezes, porque pode ter acontecido outras vezes, eu estou dizendo que vida é uma só. E a hora que você se afasta do seu trabalho, aquele que você acha que está tudo certo, e você não tem apoio Não, de apoio. quase ninguém. E a preocupação com o dinheiro para pagar as contas também. Além disso, você fala, e agora, José? José, para onde? Sabe Você quantas vai- vezes eu entrei Não na é minha fácil. casa, sentei e chorei sozinha? Muitas vezes. Eu também chorei muito. Eu Então, choro muito sozinha. então, Acho né? que todo mundo chora. É isso. uma coisa assim. É a isso gente que tem nós ter podemos essa hora, trazer. né? Claro. Então, julgar é fácil, comparar é fácil, É normal, é. mas compreender o que está por trás daquilo que você está vendo É. não é para todo mundo. E ok, então Claro. quando você me pergunta, você acha que todo mundo vai conseguir? Acho que não, Uhum. tá? É igual falar da pandemia. Muitas pessoas tiveram excelentes resultados na pandemia e outras tiveram péssimos resultados. Casamentos que O terminaram que definiu? na pandemia, A né? saúde deles. É. A interpretação daqueles fatos. É. Percebe? Então, nem todos vão conseguir ouvir a gente aqui e ver isso como uma coisa positiva. E tudo que eu falei até aqui é para despertar a autorresponsabilidade de cada um, para entender o que dá para eliminar da sua vida. Faxina mesmo, assim como a gente precisa fazer faxina no armário. Apertar o botão do foda-se, né? Ô, Literalmente. Cris, foco, Às vezes dá fé vontade, e, mas ó, não tem como se apertar. Às vezes dá vontade. Gente, como eu tenho vontade de ver de pi! Repete vai, comigo. Pi! Pã! Mas eu falo, não pode, fica na sua. Vou até. Que às vezes você tem vontade. E como é bom às vezes se apertar. Não é verdade? Mas às vezes, não é... às vezes também se apertar, você se ferra. Mas é uma aperto, mas é Ó, muito bom você vou falar contar não. com você né? agora. Você falar não. Saber aprender a falar não. Vou também. contar com você agora. Foco, fé e E falar não. antes. O outro F que você falou. Foco, fé e Fala você também. Por que só eu vou falar foda-se? Fala você Foda-se. também. Boa. foco, fé e foda-se. Não é verdade? Apertar o botão. Com todo Não, respeito. com todo respeito, claro. Agora você entrou num outro capítulo que está no meu livro e que é Gente, eu vou ler esse livro. Tô Ô, louca Cris, pra ler. o não. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Já deram tempo aqui, a gente tem que terminar, mas isso vale muito a pena. A gente tem um pouco. Quanto tempo a gente tem? Acabou. Ah, já vai lá. Não, mas pode terminar. A gente vai ficar aqui o dia inteiro, Ô, se Cris, pudesse. presta atenção. Fala. A gente tem que dizer não. Tá? Como é que eu vou dizer não? Assim como eu preciso aprender uma nova língua, eu preciso treinar. Como é que eu treino o não? Eu falo isso no livro. E a turma pira. Porque funciona, né? É bom. O povo pira porque funciona. A gente tem que treinar o não primeiro com os pequenos nãos. Para quem que eu vou dar os pequenos nãos? Para pessoas da família, para pessoas que você tem muita confiança. E o que é um não? Por exemplo... É uma libertação. Sim, mas já vou chegar na libertação, muito bom. porque antes da libertação, a libertação, vamos dizer, que é igual a fluência de uma língua. Quando você está fluente numa língua, você está voando. Mas até chegar na fluência, você tem que treinar. Claro. O não é a mesma coisa. Pequenos nãos. Por exemplo, estou em casa, meu marido quer falar um assunto e eu estou com a cabeça em outra coisa. Treino do não. Não consigo falar sobre isso agora. Pode ser daqui meia hora, ou vamos falar disso no fim de semana? Então, posso te ver? Posso ir na tua casa? Você fala, não. Não dá, Não, já porque vou chegar hoje, lá. né? Já vou chegar lá. Então, entendeu o que é dizer não? Dizer não, você pode usar com palavras mágicas antes, que são transformadoras. Por enquanto, não. Dessa vez eu não consigo. Tá? Claro. Você me chama pro podcast e eu posso vir, mas vamos supor que eu não pudesse vir, porque eu já Inventa tivesse uma compromisso. desculpa. Tá doente, não, dor de garganta. Não. Por exemplo, se eu tivesse um compromisso, quando você já tivesse me chamado, eu teria que dizer: nesta semana eu não consigo, conta comigo para a próxima. Claro. Eu disse o não porque eu não quero ou porque eu não posso?
Depende da pessoa. Tem Não, gente mas que nesse fala nosso não. caso, nesse nosso caso, Se você não pode ir, se eu não posso, e eu disse, dessa vez eu não posso, eu disse assim, não, porque eu não posso ou porque eu não quero? não, porque você não pode. Pronto. Óbvio. Então, primeiro eu preciso entender que o não é pessoal. E às vezes a gente também, quando ouve um não, a gente fala, a pessoa não quis, ou isso, aquilo. Não. Tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, tá todo mundo tentando conquistar aquilo que sente que precisa. Então, primeira coisa, o mundo não nos deve nada. Segunda coisa, eu sou responsável pelas consequências dos meus atos. Então, quando você vai tomando mais consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer, especialmente com a sua saúde mental fica 10. O não, gente, é o seguinte. Começa com os pequenos nãos para ir para os grandes nãos. Quais são os grandes nãos? Aí sim, no ambiente de trabalho, quando vão te pedir assim, ô Cris, fulano não vai vir apresentar aqui esse fim de semana, você pode vir de novo? Aí você fala, poxa, mas eu já trabalhei os últimos 3 fins de semana. Aí o cara vai te falar assim, então, mas eu não tenho outra pessoa. E aí você vai dizer, então, mas esse domingo eu não posso. Como eu já fiz os outros, esse domingo eu preciso folgar. Ponto. Sem argumento, não, porque eu preciso folgar, porque minha filha, porque minha mãe, porque minha avó, porque meu cachorro. Não. E nós temos a tendência de colocar um monte de coisa junto com o não, com medo da reprovação, do que as pessoas vão pensar. Claro. Então, Cris, tem uma frase que o Bernardinho, técnico de vôlei, diz aqui, que é o seguinte: se tudo que você disser, isso é difícil, Você não faz nada. é treino. Então, e aí você está treinando e ainda está difícil, precisa de mais treino. Então, se dizer não é difícil, é porque precisa treino. Treinou, ainda está difícil, treina mais. Pequenos nãos dentro de casa para os grandes nãos. Boa. Ô, Cris, eu ouço cada depoimento presencial ou na internet de mulheres que começam a colocar em prática o não. E aí alcançam a liberdade. Gente, olha, por mim eu ficava aqui o dia inteiro com a Isabela, vou ver se ela volta mais vezes. Olha, adorei conversar com você. Olha, gente, olha esse livro da Isabela, ainda bem que eu ganhei, ó. Dá olha um aqui, tempo. Dá um tempo. Tá pra cá? Olha, esse livro é maravilhoso. E tem uma coisa, não se sinta sozinha. Muita gente, né? Se a pessoa tiver assim, ai meu Deus, sou fraca. Não, né? Ninguém é obrigado a ser forte toda hora, né? Isabela, obrigada. Teu Instagram, a gente vai colocar, né? É Isabela Camargo Real, com Z e 2 L's. Tá. E só pra fechar, eu só conheço pessoas fortes que pedem ajuda. É. Só conheço Pedir ajuda pessoas não quer fortes, dizer fraqueza, né? Só conheço pessoas fortes que pedem ajuda e lembra que vida é uma só. Eu já tive em lugares bem perto de não estar aqui e eu sei do que eu tô falando. Sei, então, vida é uma só. A gente tem que levar à prática, né? A gente sabe muita coisa na teoria, né? Não, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer. Mas a gente tem que tentar levar, porque a vida realmente é uma só. Sabe aquela palavrinha chamada amor próprio? Amor próprio é autocuidado. É você se incluir na própria agenda pro básico. Gente, Cris. A Isabela vai ter que voltar aqui de novo. Tchau, já sei, já tô mandando porque Isabela, porque é gostoso esse papo. Sabe por quê? É gostoso porque muita gente tá passando por isso. Sim, e as pessoas eu sei. sempre vão passar. Não é? Então é gostoso. De repente, a pessoa que está olhando pra gente aqui tá falando, puxa vida, que bom que não sou eu só, né? Não sei que eu sou fraca, não sei que eu tô doente, né? Não sei que eu sou louca, né? Então é importante. Olha, Isabela, juro, você volta aqui de novo. É lógico. Adorei. Gente, olha, quase que eu vamos brindar. Olha, as velhas amizades, olha aqui. Obrigada. Beijo. E eu falei que eu não bebia, né? Eu bebi mais que ela, tá vendo? Eu também não bebo, mas hoje vale a pena. Gente, obrigada, hein? Não esquece de dar um like, hein? Se inscreva no canal e dá o like aqui, tá bom? Beijão! Beijo!